Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje ainda faz referência ao ano passado, porque hoje a gente vai falar sobre as minhas melhores leituras de 2024. Quero já mencionar que eu fiz um vídeo falando das minhas melhores leituras do primeiro semestre do ano. Eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir. E acabei não fazendo do segundo semestre e eu li muita coisa boa. Então, a primeira parte do vídeo talvez não seja novidade para quem já assistiu o vídeo das melhores leituras do primeiro semestre. Mas temos leituras novas aqui que eu mencionei no último vídeo, mas que vou falar mais abertamente com vocês a respeito e eu espero que vocês gostem também. Bom, os livrinhos estão aqui e alguns eu li em e-book, então os que eu li em e-book vou deixar a foto aqui na tela pra vocês. Mas o primeiro livro é a História do Novo Sobrenome, de Helena Ferrante. É o segundo livro da tetralogia napolitana, que vai falar a história das duas melhores amigas, Lila e Lenu. E esse segundo livro, eu não vou falar muito a respeito, porque como é o segundo de uma tetralogia, eu não vou entrar muito em detalhes para quem tá lendo o livro, né? Mas aqui a gente vai acompanhar as meninas ali na fase da adolescência, então cerca de 16 anos, entre 15 e 17 anos, se eu não me engano. Nesse segundo livro a gente vai ver como que a amizade das meninas ela é perpassada por essas relações humanas que elas estabelecem. Então, a Lila com o esposo dela e como que a Lenu, ela fica naquele meio caminho entre a melhor amiga dela, um cara que ela gosta, um personagem da história, mas também tem uma situação muito traumática que acontece com ela no final desse segundo livro. Então aqui a gente vai passar boa parte da história em uma casa de praia, por isso a capa do livro, né? Que acabam que elas se chocam, as histórias se chocam e se fazem presente ali naquele meio, naquela praia, naquela cidade, naquele momento específico da vida das meninas. Então, eu tinha gostado muito do primeiro livro, eu me apaixonei desde o início pela história das meninas, fiquei muito interessada em continuar, mas esse segundo livro, ele me pegou de uma forma diferente. Eu consegui me conectar mais com as meninas, fiquei mais interessada pela vida pessoal delas e como que elas vão lidando com a amizade imersa nessas outras relações, então nessas relações principalmente amorosas, e consagrou a tetralogia como uma história que eu quero passar adiante, quero que minhas amigas leiam, quero que outras pessoas tenham contato. Então está aqui meu primeiro favorito do ano, História do Novo Sobrenome. Vamos começar a falar então dos livros físicos. Eu tirei um aqui que eu li também no primeiro semestre do ano, já recomendei pra vocês, e é Paixão Simples, da Annie Ernaux. Esse livro aqui é da editora Fósforo e preciso agradecer em todo o vídeo essa editora que eu me tornei parceira em 2024 e foi através deles que eu tive acesso às obras da Annie Ernaux. A Annie Ernaux, ela foi Nobel de Literatura em 2022, é uma autora francesa, e aqui a gente vai conhecer como que é a mente de uma pessoa que se envolve com alguém e passa por um processo de ter uma paixão avassaladora. E eu gosto de dar essa descrição do livro porque muitas pessoas que indicam Paixão Simples acabam dando ênfase na pessoa que a Annie Ernaux se envolve e que realmente é muito importante para a história, dá muitas características sobre essa pessoa, mas eu acredito que o sentimento que ela tem, a experiência que ela passa não é tanto pela pessoa em questão, mas sim por esse momento, a experiência de passar por esse sentimento, por essa vivência no momento específico que a Ernaux vivenciou. Então, recém-divorciada, com filhos, numa idade mais avançada, não tão jovem, né? Não naquela faixa dos 20 anos, 30 anos. Então, eu acho que aqui foi o primeiro livro da Ernaux que eu li e foi o livro que me mostrou que seria a minha nova autora favorita. Eu li esse livro pelo menos umas 2 ou 3 vezes e todas as vezes que eu lia, todas as vezes que eu leio, eu sinto de uma forma diferente. Mexe muito comigo a descrição, como que é você chegar no fundo do poço por causa de um envolvimento amoroso, por causa de uma paixão. Então, acho que esse livro aqui eu recomendo como porta de entrada para quem quer conhecer a Annie Ernaux, conhecer um pouco da escrita dela
e foi o meu favorito da autora do ano, justamente por ter sido ele que me apresentou a escrita, foi através dele que eu estabeleci conexões com a autora e não tenho como não recomendar aqui pra vocês. O terceiro livro que eu tenho pra recomendar se chama A Pediatra, da Andrea Del Fuego. A Andrea Del Fuego é uma autora brasileira que tem muita influência na sua escrita do Saramago, então se você pega o livro da Andrea, tem uma característica muito específica que é muito marcada na escrita do Saramago, que são as construções de diálogo. Então, os diálogos, eles são dentro do corpo do texto e é algo que talvez para algumas pessoas trave um pouco o momento da leitura e é algo que para mim às vezes também me trava, não vou mentir para vocês. Quando eu li Saramago, principalmente os romances dele, né, sempre era algo que me travava muito, mas A Pediatra vai contar a história de uma médica, de uma pediatra, que ela não tem uma relação boa com crianças. Então, ela não é aquela pediatra convencional que nós conhecemos, que tem um amor por crianças, que se dedica na sua profissão por ter amor por crianças. Ela é uma profissional muito boa no que faz, muito capacitada, mas no que diz respeito a esse relacionamento interpessoal, ela não tem com esses pacientes, até o momento que ela se envolve com o pai de uma criança que ela faz o parto e a relação que ela vai ter com essa criança que ela fez o parto, viu o momento que nasceu, vai mudar um pouco a percepção dela com a maternidade. Não necessariamente para melhor, mas vai dar uma outra concepção dessa relação mãe e filho que ela não tem até o momento. Então, o que eu gosto muito desse livro é o fato de que o tema da maternidade, ele se faz presente em todas as personagens femininas que aparecem na história. Então, de uma forma ou outra, as mulheres na história estão sempre envoltas e tem sempre uma problemática da vida pessoal delas com o tema da maternidade. Então, a pediatra, a Cecília, o nome dela, tem esse tema muito presente na vida dela, mas a mãe da Cecília, a moça que trabalha na casa da Cecília também, a mãe desse menino que ela fez o parto, então, dessa criança que ela fez o parto. Então, é um livro que eu recomendo muito. Depois, vendo e assistindo outros conteúdos sobre o livro, sobre a autora, podcasts, eu consegui me aproximar mais, gostar mais do livro. E é um livro bem curtinho, recomendo para quem quer entender um pouco, né, entrar um pouco nesse tema de maternidade, de relações maternais, que é um livro muito bom e de uma autora brasileira também. Mais uma vez, com o tema de maternidade, e aí eu acho que tem algo que eu tenho que ver em terapia, que é esse Mom Issues, mas outro livro que eu li esse ano, também pela minha parceria com a Fósforo, foi Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Foi um livro que ficou muito famosinho no TikTok e nessas bookheads, recomendando literatura contemporânea. E aqui, assim como no livro da Ernu, nos livros da Ernu, aqui a gente vai ter um relato pessoal da autora do livro, então da Michelle, que é uma autora sul-coreana, com a morte da mãe dela. E o livro parte do pressuposto da morte da mãe da Michelle para revisitar algumas relações, alguns momentos que a Michelle teve com a mãe dela. Então, esse livro, ele sempre foi muito difícil para mim de descrever, porque é um livro que eu sinto que ele perpassa muitas questões. Tem algo nele que sempre me chamou a atenção, que é essa questão da identidade e da perda da identidade. Eu li esse livro na mesma época, mais ou menos, que eu assisti o filme Vidas Passadas, que foi indicado ao Oscar, né, de melhor filme, e que também tem um pouco dessa questão de identidade, porque, por exemplo, aqui no livro, a Michelle escreve que quando a mãe da Michelle faleceu, a mãe dela faleceu, ela se perguntou onde que ela ia se encontrar no mundo se a relação que ela tinha com o local de origem dela, então com a Coreia, tinha partido, porque a Michelle é uma mulher que nasce nos Estados Unidos. Só que ela tem o pai dela é estadunidense, né, norte-americano, e a mãe é sul-coreana. Então, meio que ela sente que esse senso de identidade dela, com a cultura dela, vai se perdendo. E essa questão de identidade, de senso cultural, de senso identitário, é muito presente, por exemplo, na comida. Por isso que aqui tem muitas referências
culinárias, né? O livro ele tem muitos momentos de receitas, porque ela encontra na culinária, na comida, e por isso que é o nome, Os Prontos no Mercado, que ela passa por um mercado nos Estados Unidos que tem comida da Coreia do Sul, e que ali naquele mercado ela lembra de situações com a mãe, de momentos que ela tem um pouco de momentos também, de questões não resolvidas com a mãe dela que acabou de falecer. Então é um livro muito marcante, muito tocante. Tem aqui também, apesar de não ser o foco da autora, me parece não ser o foco da autora, pelo menos eu não interpretei assim, tem muitas questões que também poderiam ser tocadas numa relação paternal, então dela com o pai dela. É um livro muito tocante, assim, um livro muito bonito e muito verdadeiro sobre relações familiares. É um livro muito sincero sobre como que essa relação com os nossos primeiros cuidadores, então pai e mãe, pode ser muito linda, e existe um vínculo de muito amor nessa relação, mas também muitas questões não resolvidas, que também podem ser muito complexas, que relações familiares podem ser muito complexas e são muito complexas. Então foi um livro que me marcou muito, e eu acho que todo mundo deveria ler também. A gente vai falar novamente de uma autora brasileira, que é a Socorro Acioli, essa autora que marcou o meu 2024 com 2 livros. E o primeiro que eu vou falar é Oração para Desaparecer, que na verdade foi o segundo livro publicado pela autora, mas o primeiro que eu li. Em Oração para Desaparecer a gente vai conhecer a Cida, que é uma mulher ressurrecta, que ressuscita em Portugal e que não sabe nada da sua vida, do que aconteceu na sua vida para ela estar ressuscitando. Vou explicar melhor. No livro, a autora coloca uma tradição familiar que existe naquele universo construído narrativamente, que é a tradição dos ressurrectos. Então, de tempos em tempos, uma família recebe uma pessoa ressuscitada, ressurrecta, que não sabe o que aconteceu para ela ter morrido e ressuscitado, mas que ela, a partir desse momento, ela recebe uma segunda chance de vida, né? Para tentar resolver algo do passado, para tentar, por injustiças que aconteceram no passado, ter uma nova oportunidade de viver melhor a sua vida. Então é uma tradição que algumas famílias têm nesse universo narrativo, né, nesse universo construído pela Socorro, e a Cida é uma dessas mulheres, uma dessas pessoas que chega para uma família portuguesa e que chega muito machucada, sem cabelos, ferida, e que não sabe de nada o que aconteceu para ela ter morrido e ressuscitado. Então, Oração para Desaparecer, a gente vai conhecer um pouco esse processo de autodescoberta da Cida e de autorreconhecimento de quem ela é, do que aconteceu com ela, porque ela teve essa nova oportunidade, que ela não se lembra de nada, né? Ela não tem nenhum vestígio da sua vida passada, e esses vestígios vão aparecendo para ela através de sonhos. Então o leitor vai acompanhando esse processo de autodescoberta da Cida junto com ela, através dos sonhos, através de revelações que elas são mais confusas às vezes, mais difíceis de ser interpretada. E ao mesmo tempo que ela tá entendendo o que aconteceu com ela no passado, se descobrindo novamente, ela tá se conhecendo como essa nova pessoa que surge em Portugal, com essa família, estabelecendo outros vínculos humanos ali naquela nova realidade dela. Então é um livro muito bonito que eu li com a Robertinha, minha amiga, e é um livro muito sensível e que trata sobre vários temas, especificamente sobre religiosidade e o papel da religiosidade na nossa construção identitária. Então é um livro muito lindo, é o meu favorito da Socorro Acioli, mas eu li também A Cabeça do Santo, esse aqui eu tenho físico, eu li no formato físico, o outro eu li no e-book, e esse livro aqui ele já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque em A Cabeça do Santo a gente já tem um tema muito mais engraçado. Então, se você quer um livro para se emocionar, eu recomendo Oração para Desaparecer. Se você quer um livro mais divertido, mais alegre, mas que também vai trazer reflexões, eu recomendo A Cabeça do Santo. Porque aqui a gente vai conhecer a jornada do Samuel, que antes de sua mãe falecer, ele atende o pedido de ir atrás da sua avó
e do seu pai em uma terra distante, né, no Nordeste brasileiro. Quando Samuel chega nessa terra e ele passa alguns dias, se eu não me engano, 16 dias caminhando, ele chega cansado, exausto, machucado, com fome, com sede. Ele vai encontrar essa cabeça do santo, o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, e ele vai descobrir que essa cabeça do santo, ela consegue ouvir orações de mulheres pedindo para casar, pedindo para encontrar um marido, um esposo, enfim, alguém para viver romanticamente. O Samuel vai dormir nessa cabeça, por recomendação da sua avó, e ali ele vai descobrir a oração dessas mulheres e o que elas desejam viver romanticamente. Através disso, gente, a história ela vai se desenrolando, a narrativa ela vai sendo construída de uma forma muito engraçada, mas chega no momento que a gente vai descobrir mais do próprio Samuel, a gente vai descobrir quem é o Samuel, quem é o pai do Samuel, o que aconteceu para o pai dele e a mãe não estarem mais juntos, por que a avó dele não quis recebê-lo em sua casa e, acima de tudo, o que faz o Samuel ouvir essas vozes na cabeça do santo, porque ele percebe em determinado momento que só ele consegue ouvir essas orações e outras pessoas não, outros moradores da cidade não conseguem. O que existe de tão especial no Samuel para ele conseguir ouvir essas orações? Então, eu li os 2 livros esse ano, de 2024, e assim, gente, eu amei os 2, eu me diverti muito com a cabeça do santo, gostei muito de descobrir um pouco mais sobre o próprio Samuel, mas se eu pudesse dar a minha opinião sobre um favorito, o meu favorito é a Oração para Desaparecer. Eu li num momento muito específico que eu precisava ler aquilo, que eu precisava ter contato com aquela história, e é o meu favorito da Socorro. A Socorro é essa autora que ela segue num caminho muito parecido com os autores do movimento realismo mágico ou realismo fantástico. Ela tem como maior inspiração Gabriel Garcia Marques. Então, se você gosta de realismo mágico, realismo fantástico, eu acho que você tem que dar uma chance para Socorro e conhecer a escrita dessa autora brasileira também, que tanto nos representa na literatura latino-americana. Vamos falar agora de um livro que eu li de uma autora brasileira também. Então, aqui nós temos 3 autoras brasileiras já mencionadas. E é um livro que eu queria ler, estava na minha meta de leitura de algum momento eu ler, mas eu não ia pegar no momento pra ler, entende? Não era uma prioridade. Até o momento que eu falei, quer saber? Vou pegar esse livro aqui pra ler, vamos ver no que dá, é um livro pequeno. E assim, eu li em 2 dias esse livro, que é Copo Vazio, da Natália Timmerman. Eu acho que é assim o nome dela, me perdoa, Natália. É uma autora brasileira, então ela vai entender se eu estiver falando o nome dela errado. Sim, gente, Copo Vazio vai contar a história de uma mulher que ela se envolve com um cara, o Pedro. Agora eu não tô lembrando o nome dela, mas enfim, essa mulher ela vai se envolver com esse cara, com o Pedro, e ela se envolve romanticamente com ele, e eles têm um momento muito intenso de relacionamento. Eles se envolvem durante pouco tempo, mas é um momento muito intenso da relação deles. Eles se relacionam intensamente, basicamente isso. Só que o que acontece? A fulana, a personagem principal, a protagonista, ela recebe o famoso ghosting do Pedro. O Pedro, ele some, ele não responde mais as mensagens dela, não atende as ligações dela, ele some. E o livro, a gente vai tentar entender um pouco como que a personagem ela se sente nesse momento de separação tão abrupta. Então, é um momento de que você tem vários planos com a pessoa, que você quer viver uma vida ao lado da pessoa, que você está completamente entregue e apaixonada, mas a pessoa te deixa num dia aleatório, num momento qualquer. O que é muito legal da escrita da Natália é que a gente vai ver não só o que aconteceu, o relacionamento deles, como que eles se envolveram, mas o depois, no momento que... Será que eu posso dar esse spoiler? Se você não quiser spoiler, você pula essa parte. Mas no momento em que a protagonista reencontra o Pedro em outro momento da vida deles, e como que fica dessa relação que não teve um fim. Essas relações idealizadas, né? Quando eu fui procurar um pouco sobre o Copo Vazio depois da leitura, que eu ouvi uns podcasts com a Natália, com a autora,
eu vi que esse tema do abandono feminino, ele é muito presente em muitos outros livros e que a Natália teve essa inspiração. Então, Simone de Beauvoir com A Mulher Desiludida, que são alguns contos. Não só Simone de Beauvoir, mas tem também, por exemplo, a própria Helena Ferrante com Dias de Abandono. Então, assim, esse tema do abandono feminino na literatura é muito presente e é muito interessante como que a Natália escreve a partir das suas próprias influências, a partir das suas próprias características, um romance tão particular, tão específico e que te comove tanto. Eu fiquei tão imersa nessa leitura que eu li em 2 dias o livro, li em e-book, né? Então facilitou um pouco porque eu consigo ler mais rápido no Kindle. Mas assim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para ter um contato com esse sentimento de abandono que você tem em uma relação e como que isso pode te fazer mal, como que isso faz mal para essa protagonista, como que às vezes essa mulher entra no fundo do poço justamente por esse sentimento de abandono a partir do fim de uma relação, principalmente de uma relação que foi tão idealizada, que tinha tantos planos e que acaba de uma forma tão abrupta. Um pouco do desespero, do sentimento de não pertencimento a um mundo onde essa pessoa não existe mais para viver essa vida com você, que eu senti também na Annie Ernaux, em Paixão Simples. Então, como que a literatura contemporânea ela é tão linda ao ponto de mostrar esses sentimentos mais profundos de uma mulher e como que existem tantas identificações com a Ernaux, com a protagonista de Copo Vazio, da Natália, e como que esses sentimentos eles são comuns porque são sentimentos humanos e que muitas pessoas já passaram ou vão passar na vida, e a literatura nos mostra esse mundo fora da nossa bolha, da nossa realidade, e que são sentimentos mais comuns do que a gente imagina. Então, isso que eu acho mais lindo da literatura é nos mostrar que outra pessoa, num plano ficcional, ou no caso de Ernaux, por exemplo, num plano físico, num plano real, passam pelo mesmo sentimento que nós passamos no nosso dia a dia e que não é o fim do mundo, que é mais comum do que se imagina. E se sentir representada na arte, seja ela qual for, mas no meu caso na literatura, é um sentimento muito lindo e que eu acho que dá um acalento no coração diferente para quem tá passando por esses momentos. Agora, para finalizar, um livro de suspense. Aleatoriamente, eu só recomendei aqui literatura contemporânea. Olha só tinha recomendado literatura contemporânea. E agora eu vou recomendar um livro também contemporâneo, mas de suspense, não necessariamente de reflexões, que é Dias Felizes, do Rafael Montes. Rafael Montes tem várias questões, né? Para eu falar dessas questões, eu deveria ler mais o Rafael, então eu não vou entrar nesses meandros que muita gente critica em relação à temática de gênero nos livros do Rafael. Mas Dias Felizes vai falar de um cara, que é o Theo, ele é médico. Ele encontra com uma mulher, conhece uma mulher em uma festa familiar, entre amigos, assim, e ele fica completamente obcecado por essa mulher. Ele acaba sequestrando essa moça que ele conhece e Dias Felizes a trama vai se passar nesse processo muito parecido com o livro Colecionador, se alguém já leu, de sequestro e a relação deles dois. Não vou entrar muito em detalhes porque é um livro de suspense. Livros de suspense a gente não pode entrar em detalhes porque senão estraga a experiência. Mas eu acho que assim, o final ele é aberto. Então, isso é uma coisa que eu já não... Eu não sei como é que eu lido com finais abertos. Eu não sei qual é o meu sentimento com finais abertos. Não desgosto totalmente, mas também não gosto totalmente. Eu acho que tem vários caminhos possíveis. E dependendo do caminho possível da história, eu gosto mais ou menos do livro. Isso é muito óbvio, né? Mas, especialmente nesse aqui, que tem uma questão de gênero muito marcante, a questão da mulher e de uma experiência de uma mulher vivenciando esse tipo de violência, dependendo do final que o autor desse ou pensou em dar para esse livro, eu desgosto mais dele. Então é um ponto preocupante pra mim. Eu acho que teria que assistir mais entrevistas, conversar mais com o Rafael sobre isso. E é um livro que, na metade, ele fica muito arrastado. Ele, em determinado momento da história, fica um pouco repetitivo. Então, os dias vão se passando com uma lentidão absurda. E em 70% do livro, a gente não tem nem
ideia de pra onde o livro vai caminhar. Então a sensação que eu tive é que ficou meio arrastado no meio e o final ele foi muito rápido, aconteceram muitas coisas muito rápido e muito plot twist ao mesmo tempo. Então esse livro eu dei 3,5 estrelas, ou foi 4, não lembro, mas é um livro bom de suspense. Se você gosta de suspense, você vai gostar desse livro. A Clarice é o nome da personagem. Daqui do Dias Felizes. E Dias Felizes não, gente, eu confundo o nome desse livro, é Dias Perfeitos. Dias Perfeitos, não é Dias Felizes. Olha aí, o ato falho. Que estranho esse ato falho. Enfim. Daí eu acho que aconteceram muitas coisas no final do livro que foram muito plot twists, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e um final aberto. Então eu não sei o que eu penso desse livro. Eu acho que é um livro bom se você gosta de suspense, mas eu sinto que ainda não é o livro que me fez amar o Rafael Montes. Porque, por exemplo, eu li O Vilarejo, que é um livro de contos, e eu naturalmente já tinha uma predisposição a não gostar tanto de O Vilarejo, porque eu não sou uma leitora de contos. Eu não costumo ler muito contos, e eu não tenho facilidade para me apaixonar por um livro de contos, por exemplo. Então já é uma dificuldade mesmo minha que eu tenho. Eu gosto muito de Bom Dia Verônica, da série, das 2 temporadas que eu assisti, mas eu não li o livro ainda. Dias Perfeitos eu li e não amei tanto. Então eu acho que eu não tive uma experiência com o Rafael Montes que me impressionou, que eu fiquei apaixonada e é um livro muito bom e eu amei. Eu acho que eu vou ter essa experiência com O Jantar Secreto. Em algum momento eu vou ler e vou dizer se eu estava certa ou errada. Mas, por exemplo, o Stephen King, que dizem que o Rafael é um Stephen King brasileiro, eu li alguns livros dele até eu efetivamente gostar. Eu li O Iluminado, li Joyland, eu comecei Salem, não continuei, e eu fui me apaixonar por Misery, por exemplo. É um livro que eu recomendo, tá aqui no Melhores do Ano, por ter sido um livro de suspense que eu queria muito ter lido mais e que eu gostei, mas o final é meio complicado pra mim, eu não sei o que achar desse final. E por último, eu quero dar um shout-out pra um livro que eu li com meu amigo Juliano. Nós lemos juntos esse livro, que se chama 10 Dias no Hospício, da Nelly Bly. Também ganhei da minha parceria com a Fósforo. E assim, eu não coloquei de fato como um favorito do ano, porque essa história ela é muito importante de ser lida. É a história da autora, ela é um relato da autora, literalmente 10 dias que ela passou no hospício para mulheres em Nova York. Então ela vai relatar todas as experiências que ela teve nesse lugar e esse tratamento desumano com as mulheres, e ela vai trazer, ela não traz na verdade essa discussão, ela só existe um relato, existe um texto de introdução ao que aconteceu para ela chegar ali naquele hospício, como que ela se fingiu de louca, e existe, pra mim, que já tenho essa discussão muito clara comigo, do que é a loucura, o que define um louco, e passa muito pelas concepções do Michel Foucault, da história da loucura, e nesse caso ela traz para uma perspectiva de gênero que, repito, ela não tece esses debates, mas eu que já tenho implícito em mim esses debates, já consigo problematizar mais diretamente. Mas aqui ela só relata mesmo a experiência. E o que eu não gostei tanto foi um pouco... Eu acho que faltou um pós-fácil. Eu acho que faltou um texto mostrando a repercussão da experiência da Nelly Bly no hospício de Nova York. E eu acho que faltou também um pós-fácil explicando o que aconteceu depois com o hospício. Tem até foto aqui, ó, o hospício de Nova York, que ela passou 10 dias lá, porque eu sinto que o livro ele acabou muito abruptamente. Então eles imprimiram, editaram, né, fizeram uma edição do relato da autora, mas que não tem comentário, sabe? Eu me senti meio... Acabou então, relata isso, não tenho mais nenhuma informação extra, vou ter que procurar mesmo fora parte. Então eu acho que faltou um pouco essa discussão, talvez faltou uma discussão mais profunda sobre esse tema da loucura em gênero, né, a partir da questão feminina. Mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler também para conhecer essa experiência da autora, conhecer uma realidade que é distante, por exemplo, essa experiência aconteceu nos anos de 1800, mas que em Holocausto Brasileiro, que é outro livro que trata desse tema, ele tá até aqui, aconteceu nos anos de 1900, é muito recente, muito perto da gente. Então, acho que a gente deveria mais se aprofundar no debate, conversar mais um pouquinho sobre isso,
tangenciando para a dimensão de gênero, de ser uma mulher, em um local para mulheres. Então, eu acho que a gente deveria conversar um pouco mais sobre isso. Talvez em projetos futuros gostaria de trazer essa discussão aqui, em conversa com o Holocausto Brasileiro, porque eu acho que deveria ser lido. E é isso, gente. Esses foram os livrinhos meus favoritos do ano de 2024. E os outros que eu mencionei aqui em e-book, né, que eu não tenho o físico. Mas eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Quero fazer 2 observações. Fiquei muito feliz que a maioria dos meus livros foi de literatura contemporânea, que é um gênero, que é uma abordagem que eu tenho gostado muito de me aprofundar. Eu acho que para o momento da minha vida faz muito sentido eu me aprofundar nesses temas. Nesse início da minha vida adulta, né, caminhando ali para os 23 anos, acho que faz todo sentido essas temáticas de relações de amizade, carreira, relações amorosas, maternidade, todos esses temas que tangenciam a literatura contemporânea. Fiquei muito feliz da maioria dos livros aqui terem sido de autoras, de mulheres, de diferentes nacionalidades. Então tem sul-coreana, tem francesa, tem italiana, brasileira. 3 autoras brasileiras que eu consumi esse ano e que eu fiquei muito feliz, mas também norte-americana. Então acho que, apesar de não serem metas tão diretas e tão objetivas, tão conscientes, eu acabei me encaminhando para essa área e para essas leituras. Eu fiquei muito feliz porque foi um ano de leituras muito boas, principalmente no segundo semestre do ano. Eu li livros que me marcaram muito e que conversaram muito com o momento que eu tava passando. Então é isso, gente. Vamos torcer para o ano de 2025 ser um ano muito frutífero de leituras também. Muito bom para que eu venha aqui recomendar para vocês também outros livros que me marcaram. E é isso, deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você tem algum nessa temática para me recomendar, quais foram seus livros favoritos de 2024, comenta aqui que eu quero saber também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!